Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Se por um lado, como eu falei na aula 3, eu tinha receio de utilizar, de considerar contenção contínua da laje, no caso, e tirar proveito disso, e já calcular o momento fletor resistente da viga a partir dali, como sendo igual ao momento de inércia plástico, Zx, vezes a tensão admissível do aço. Se eu tinha esse receio, por outro lado, eu já tinha um amadurecimento, uma coisa mais amadurecida em minha mente. Eu já tinha uma convicção mais apurada em minha mente com relação ao valor do LB, ou seja, a distância de pontos de contenção lateral, que foi aprendido, no caso, durante 6 meses do curso de estrutura metálica na Universidade da UERJ, da Universidade do Rio de Janeiro. Então, com esse conhecimento mínimo, mas porém já sedimentado em minha cabeça e que já me gerava confiança, pelo menos nesse projeto, eu considerei o LB. Então, eu não fiz aquela viga V9 se apoiando na viga V12 apenas para dividir o vão da laje e reduzir o vão, no caso, da laje pré-moldada. Eu já tinha essa confiança de plena convicção de usar o LB, de usar a viga V9 para conter a viga V12. Opa, a viga V12 vai receber uma carga concentrada, aproveito e uso a viga V9 para contê-la lateralmente. Aproveito e reduzo o valor do LB da viga V12, que numa hora seria a distância entre pilares, e a partir do momento que eu tenho a viga V9 chegando na viga V12, o LB passa a ser a distância entre o pilar, que é o apoio natural da viga V12, até o ponto de contenção lateral provido pela viga V9. Então, apesar de ter sido o primeiro projetinho, um aluno de quarto período, já tinha essa confiança, ainda bem, porque ela me foi muito útil quando eu entrei na Ruon e comecei a projetar supermercados, indústrias, colégios, sempre com vigas enormes, vencendo os vãos de 20, 30, 40 metros. E nesses, no caso, nessas obras institucionais, industriais, comerciais, você nem sempre vai ter a laje. Você não vai ter a laje lá no topo do supermercado. Você vai ter só vigas recebendo vigas, vigas apoiadas em pilares. Você vai ter um jogo de vigas e pilares lá em cima. E nesse contexto, conhecer o LB é fundamental para você vencer uma concorrência desses portes, desses tipos de projetos, no caso, que existem na praça. Então, com essa aula de hoje, você vai ter as ferramentas necessárias, começar a consolidar em sua mente o valor do LB, como ele funciona, como eu posso aplicar na prática, e a partir daí você começa a gerar economia em seus projetos e começar a participar de concorrências com mais convicção, com mais confiança e reduzindo a massa de sua viga. Então, vamos ver nossa aula de hoje, a viga V12, no caso, recebendo a viga V9, que lhe serve tanto como carga concentrada, mas também como ponto de contenção lateral. Mezanino 2, de perfil I americano, aula de número 5. Viga de perfil I com uma contenção lateral intermediária. Dimensionamento. Item 1. Análise estrutural da viga V12, com uma contenção lateral intermediária. Bem, vejamos a nossa análise estrutural. E se não houver um elemento de travamento lateral contínuo sobre a viga, como uma laje? Uma laje é um elemento plano, horizontal, com uma rigidez suficiente para conter, no caso, o flange comprimido. E quando você não dispõe da laje, quando você está projetando vigas para o alto de um supermercado, uma indústria, lá na cobertura, e não dispõe de laje, como proceder? Bem, como ferramenta principal para o engenheiro para buscar uma solução de resistência num laudo técnico, uma viga existente, você pode dar uma ideia para o cliente de prover, no caso, uma viga de contenção lateral para uma viga existente e aumentar a resistência dela. Ou, no caso de um projeto novo, você já pensa nas vigas vencendo os vãos principais, recebendo vigas intermediárias apenas para contê-la lateralmente. Então, você vai dispor dessa ferramenta. Quando não houver a laje, a sua única ferramenta para ajudar a reduzir a massa da viga, aumentar a resistência do perfil, é lidando com o LB, que eu chamo de comprimento máximo de contenção lateral. A norma chama distância entre pontos de contenção lateral. Então, seja aqui a nossa viga V12 de perfil I254 por 37,7, que apoia em dois pilares, que é o pilar P4 e P7. Aqui eu desenhei de forma elucidativa dois pilares de perfil I americano, mas no projeto original eu fiz os pilares com perfil duplo U,
de frente um para o outro, perfil duplo U laminado. E a viga V9? A viga V9 ela vai descarregar na viga V12. Como eu falei, enquanto aluno, eu não só usei essa viga V9 para dividir os panos de laje em dois e reduzir o comprimento, no caso, das vigotas ou nervuras da laje pré-moldada a serem vencidos, mas também eu me preocupei em criar um ponto de contenção, pois eu pensei, poxa, a viga V12 vai receber uma carga concentrada, a viga V9 está recebendo as lajes, e a viga V12, por sua vez, vai receber uma carga concentrada. Então, eu preciso fazer alguma coisa para a viga V12. Então, eu já tinha essa consciência. Mesmo sendo o primeiro bico de um aluno de quarto ano de engenharia, que era o Jari naquela época, eu já tinha essa consciência do LB. E aqui seria o comprimento total da viga V12. Caso não houvesse nenhum ponto de contenção lateral, você teria que considerar, no caso, teria que arcar com esse comprimento total como sendo LB, como sendo a distância entre apoios, caso não houvesse a viga V9. Mas como existe a viga V9, ela nos permite, no dimensionamento, você reduzir o LB de 2,66 para 1,33. Então, 2,66 passa a ser o comprimento total da viga V12. Lembrando que, do ponto de vista da ótica da análise estrutural, você nunca considera o comprimento, no caso, digamos assim, final de projeto da viga V12, como está aqui do desenho da viga V12. Mas sim, do ponto de vista estrutural, o comprimento de uma viga é sempre a distância, no caso da linha neutra de um apoio, à linha neutra do outro apoio. Então, 266 é o comprimento da viga V12 e seria o LB. Como surgiu essa viga V9, esse ponto de contenção, então o LB vai ser de 1,33. Então, o comprimento total da viga V12 é 266. E esse valor você usa para calcular a flecha. E 1,33, por sua vez, vai ser o LB que você vai usar no dimensionamento. Então, no dimensionamento, você não usa mais 266, você usa 1,33 para dimensionar o quê? Momento fletor, no caso resistente, da nossa viga. Aqui em planta baixa, só trazendo aquele recorte do nosso mezanino, da parte que nos interessa, nós temos a viga V12 com o comprimento total que é do P7 ao P4, de linha neutra, de 2,66 metros, e aqui a viga V7 com 4,38 metros, de eixo a eixo entre o pilar P4 e o pilar P5. A viga V9, ela servindo de apoio para a viga V12, ela quebra esse vão em duas partes. Passou na viga V12 ter um LB de 2,66 passando para 1,33 metros. Repetindo, caso não houvesse a viga V9, o LB da viga V12 seria igual ao seu próprio comprimento total. Como eu criei um ponto de contenção lateral aqui, propositalmente, eu reduzi de 2,66 para 1,33 o meu valor de LB. Então, aqui só elucidando onde está a Vega V12 e onde estão agora os valores do LB, 1,33 e 1,33. Como são simétricos, eu chamo de 1,33. Caso esses valores, a Vega V9 estivesse chegando em algum ponto que não fosse exatamente no meio da Vega V12, você iria considerar o maior desses comprimentos como sendo o LB. Então, o LB é o quê? É a maior distância entre pontos de contenção lateral. Então, caso esses valores 1,33 e 1,33 não fossem simétricos, não fossem iguais, você consideraria maior distância entre os dois. Aqui temos um desenho elucidativo de uma viga que eu fiz certa vez, em que a ideia foi demolido, isso aqui, essa região embaixo da parede. O pano de parede foi demolido e foi criado o que para criar, no caso, uma janela, construir esses panos de vidros e janelas, esquadria de janelas. Aqui na parte superior tem a mureta, porque houve o rasgo da parede. Então, eu projetei uma viga, fui chamado para projetar uma viga metálica, tipo XW, para resistir, no caso, para suportar essa muretinha, esse resto de parede que ficou pendente, que não dá para ver, tá atrás dessa cobertura. E aqui embaixo, que seria parede, não seria mais parede, agora seria um vão de janela. Então, a minha elucidação com relação a essa foto, ela se refere aos apoios. Isso aqui é uma viga, no caso, resistindo a uma muretinha na parte superior, em que temos apenas dois apoios, no caso, um pilar e o outro pilar. Nesse caso, o meu LB é o próprio comprimento total da viga, contando do eixo do pilar ao eixo do pilar, pois eu não tenho nenhuma viga intermediária. Esse é um caso típico de análise como fizemos na aula 4. É uma viga cujo LB
é a distância entre os pontos, no caso, de apoios. Aqui só uma ressalva, aproveitando esse caso, em que eu tinha uma janela, no caso, exatamente sob o flange inferior da viga. Sempre que você tiver um pano de vidro, esquadrias, sob a sua viga, num projeto novo, por exemplo, sempre tenha cuidado de ser bem conservador com relação ao cálculo da flecha dessa viga, pois qualquer deformação vertical nessa viga, ela fará com que o vidro ele venha a trincar, pois o vidro ele é muito resistente à compressão, mas ele não é resistente à flexão. Então ele é muito rígido. Dada a sua rigidez, qualquer, no caso, flexão sofrida aqui, deformação vertical sofrida pela viga um pouco mais acentuada, vai refletir no vidro e o vidro vai trincar. Ele não tem essa resistência, no caso, para absorver essa flexão da viga. Então, o que é que eu recomendo? Em situações como essa, de um vão razoável, coisa de 4, 5 metros de vão, como nessa foto, considere a viga com uma flecha de L sobre 800. Uma flecha que a gente utiliza, deformação, no caso, limite para ponte rolante. Então, procure calcular, dimensionar uma viga cuja deformação vertical, no caso, atenda a esse limite de L sobre 800, para você ter uma deformação mínima possível na viga e não trazer danos para o pano de vidro de esquadria que vieram ficar embaixo da sua viga. Aqui outro caso de supermercado, que você tem, no caso, um pilar revestido ou não com alguma placa preta, enfim, um pilar metálico. Aqui uma viga que ela vem e segue em balanço, se apoia no pilar, segue em balanço. Ela tem uma continuação com uma outra viga através de uma chapa de ligação. Eu procuro fazer chapa de ligação de ponta a ponta, de flange a flange, enfim, não de forma, no caso, digamos assim, incompleta, como está aqui, apenas tomando um trechinho. Procuro fazer a chapa de ligação de modo completo. Não gosto desse dente, eu gosto de fazer um console para poder permitir a transferência de carga de uma viga para outra viga. Enfim, são treliças se apoiando no flange superior dessa viga. Essa viga, por sua vez, no flange superior dela, você vai ter pontos de contenção lateral providos por essas treliças. A treliça ela é suficientemente rígida para criar pontos de contenção lateral. Você pode conter sua viga pela parte inferior, usando a treliça, e na parte superior. Então, onde houver uma treliça como essa, você teria pontos de contenção lateral. O apoio, naturalmente, é um outro ponto de contenção lateral. Mas eu chamo a atenção na foto para essa viga metálica, em que ela está chegando nessa posição. Aqui tem um pilar, que é um ponto de contenção lateral, e a viga metálica ela está provendo uma contenção aqui na mesa superior, nesse outro ponto. Então, nesse caso, você teria um LB, aqui já tem um LB, uma distância entre pontos de contenção lateral, equivalente à distância do ponto onde essa viga chega até o pilar. Lógico, tem que considerar o LB do restante dessa viga, até outro apoio, até outro pilar, ou até alguma outra viga que venha chegar nela. Fato é, você sempre considera o maior valor de LB no trecho, no vão da viga, nunca o menor. Você vai ter aqui vários valores de LB. Onde quer que tenha outra viga chegando ao longo dessa viga principal, você vai ter outras distâncias entre pontos de contenção lateral. O que vale no final você considera o maior valor de LB para o dimensionamento. Aqui uma outra ocasião, o colega com certeza não quis fazer com que essa segunda viga que eu vou mostrar. Essa primeira viga, ela tem sua razão de ser, talvez ele esteja utilizando ela não só como apoio, mas também para quebrar o vão dessa viga principal. Mas essa segunda viga, talvez por ocasião da marquise, tem uma marquise aqui, a fachada do prédio ficou irregular, de forma triangular. Por ocasião, ficou uma outra viga chegando também junto, ao longo dessa viga principal. Aqui você teria já de primeira instância um valor de LB, distância entre pontos de contenção lateral. As duas vigas elas provêm, no caso, um ponto, cada uma um ponto de contenção lateral para essa viga principal. Se você tiver outras vigas que não aparecem na foto ao longo dessa viga contendo ela, você vai estender e vai dimensionar, vai obter a dimensão do outro LB. Então, você vai obtendo os valores de LB entre os pontos de contenção lateral ao longo da viga. E no final você considera o maior valor entre eles. É só um fato sendo mostrado nessa foto, também de viga se apoiando em viga. E aqui vai ser objeto de estudo de uma aula que eu vou trazer, no caso, contraventamento de cobertura. Só mostrando que esse perfilzinho corrido ele não está aqui à toa. Ele está servindo, no caso de contenção, no caso, para as treliças.
Então eu vou trazer uma videoaula a respeito de contenções, como prover contenções e cobertura. Só já adiantando esse ponto, que isso aqui ele não tem rigidez suficiente para conter, no caso, a flange inferior da viga, mas ele tem rigidez suficiente para poder conter, no caso, a nossa treliça. Item 2. Momento fletor resistente do perfil I254 por 37,7, com uma contenção lateral intermediária. A partir de agora, vamos começar o dimensionamento conforme a norma NBR 8800 de 2008, em que você tem a resistência à flexão do perfil I sem contenção lateral e com um ou dois eixos de simetria fletidos. No caso, o perfil I, ele é dotado de dois eixos de simetria, em torno do eixo X e em torno do eixo Y, ele é duplamente simétrico. Então, classificação da viga quanto ao comprimento. Primeira coisa é classificar a viga quanto curta, intermediária e longa. Para se ter uma viga curta, ela precisa ter um lambda menor com valor menor igual ao valor do lambda P. O valor do lambda, se menor ou igual ao lambda P, essa condição se for satisfeita, a viga de cara é classificada como viga curta. Aí você obtém o melhor momento fletor resistente. Se a viga for intermediária, você perde um pouco da resistência. E se for longa, que é o terceiro e último caso, você vai trabalhar a viga com a menor resistência possível. Você vai perdendo resistência da viga curta para intermediária e para longa, dependendo da classificação. O cálculo da lambda é feito considerando o LB sobre IY. O nosso LB, lembrando que ele não é mais aquele comprimento total de 2,66 metros de nossa viga, ele caiu para 1,33 graças ao advento da contenção da viga V9 provido para a viga V12. O IY do nosso perfil 242, a gente mudou o perfil na aula anterior e passou a utilizar um perfil de 254 por 37,7, obtendo um lambda de 54,96. E o nosso valor de lambda compara com o lambda P. Lembrando que esses valores de norma de lambda P a serem comparados sempre vem acompanhado de raiz quadrada de E sobre Fy. Muito cuidado aqui, pois nosso perfil é um perfil I. Não confunda com o perfil W, que também tem um formato de I, mas o perfil W ele seria de um aço A572 grau 50. O Fy do perfil W é de 345 megapascal. Do perfil I, no caso americano, padrão americano, o Fy é do aço ASTM A36, que tem uma tensão admissível de 250 megapascal. Megapascal você cancela com megapascal, tira a raiz quadrada e multiplica por 1,76. Então, nosso lambda ele não tem mais condições de ser menor ou igual ao lambda P. Então, nossa viga de cara não pode mais ser classificada como viga curta. Note como é que ficou bem perto. Caso eu criasse mais um ponto de contenção lateral, comece a observar agora a leitura do LB. Caso eu criasse mais um ponto de contenção lateral, dividisse a viga em três trechos, não só em dois, esse valor iria ser reduzido, o lambda iria ser reduzido, e fatalmente o nosso valor de lambda ia ficar abaixo do limite lambda P, e minha viga seria tratada como viga curta. Note como é que você começa digamos, a florescer na sua mente a importância do LB. Como é que ele começa, não é só muito fletor resistente, no lambda, em comparação, viga curta, como é que ele começa a influenciar o seu dimensionamento. Para um perfil, no caso, e simétrico, novamente, para a viga longa agora, se o lambda for maior que o lambda R. Para calcular essa condição de viga longa, primeiro a gente calcula o beta1 por essa equaçãozinha, em que leva em conta o que é a tensão residual. Só relembrando da aula anterior, a tensão residual, sigma R, equivale a 30% da tensão admissível. A tensão admissível aqui sendo utilizada para o aço A36, que equivale utilizado para o perfil I americano. O WX é módulo resistente. Sempre que falar em momento fletor, o módulo resistente, o módulo de resistência sempre vai estar presente. Por isso que eu procuro escolher uma viga no catálogo com base no valor do módulo de resistência. Aqui o momento, no caso, o módulo o valor de I vezes, no caso, o valor de torção, que é o IT ou J, tanto faz, seria 19,34 centímetros a quarta. Lembrando que o módulo de elasticidade ele está em megapascal. Para transformar para quilonewtons por centímetro quadrado, você divide por 10. Então, aqui só lembrando, você vai manter também o módulo de elasticidade em megapascal e vai cancelando, tudo vai ficar em megapascal. Aqui você vai ter centímetros ao cubo por centímetros a quarta embaixo, vai passar centímetros, vai ficar por centímetro no caso,
Aqui tem uma anulação, você fica com 0,0179. Então, o valor de beta 1 seria, na verdade, por centímetro esse valor. O valor de beta 1, pois ficaria centímetros no denominador, passa para cima vezes centímetros a menos 1. Mas ele fica adimensional, talvez o beta 1. Ele sempre vai ter um valor nessa ordem, 0,0, mantenha 4 casas decimais após a vírgula. Condição para ser longa continuando, a gente calculou o beta 1 e já entra agora de cara na equação do lambda R, para poder comparar se ela vai ser uma viga longa. Sempre verifico logo se é viga curta, que é fácil de comparar, depois a viga longa, que é viga curta se for menor que lambda P, viga longa se for maior que lambda R, porque a gente tem que calcular o lambda R logo. E a intermediária eu verifico por último, porque ela teria que ficar entre o lambda P e o lambda R. Então, é essa ordem que eu sigo. Poderia fazer curta, intermediária e depois longa. Mas para calcular a viga intermediária, verificar, eu preciso do lambda R. O lambda R eu uso na viga longa, na comparação, na condição de viga longa. Então, continuando, a gente calculou aquele valor de beta 1 primeiro, na verificação da viga longa. Depois vai entrar com essa equação do lambda R. Note que tem duas raízes quadradas, muito cuidado, e vai substituindo os valores. Aqui é o módulo, momento de inércia, no caso, eh, o valor de J, momento de torção, o IY, o raio de giração em torno do eixo Y, eu uso o menor raio de giração, momento polar, né, o J, momento polar, perdão, beta 1, 0,0179, o CW, constante de empenhamento, centímetros a sexta, cuidado, que o momento polar, centímetros a quarta, o momento, no caso, a constante de empenhamento é centímetros a sexta, muito cuidado. Esses valores são os mais difíceis de você encontrar equações para poder calcular o valor, no caso, da propriedade geométrica de um perfil. Por isso que eu dei a equação em uma das aulas anteriores para calcular, no caso, o CW e J para o perfil I, ou perfil W, perfil I, tanto faz o perfil H. O beta 1 aparece mais uma vez aqui, sempre use 4 casas decimais, momento de inércia em torno do eixo Y. Você vai obter um valor de lambda R de 196,20. Ótimo. Temos o lambda P, que ele limita para a viga curta. Temos agora o lambda R, que ele limita, no caso, para a viga longa. Para a viga intermediária, o lambda ele se situa entre o lambda P e o lambda R. Então, se ele ultrapassar o lambda R, seria viga longa. Se ficar abaixo de lambda P, seria viga curta. Ficando entre, como é o caso, resultou em 54,96, com valor de LB igual a 1,33 metros. Então, ele ficou entre lambda P, ficou bem próximo do lambda P, quase resultou numa viga curta. E bem distante da viga longa. A minha leitura aqui é que se eu forçasse um pouquinho mais aqui, dividisse em 3 panos, criasse mais uma viga de contenção lateral, eu reduziria o valor de LB e conseguiria fazer esse valor de lambda ficar abaixo do lambda P. Ele está mais próximo de uma viga curta do que de uma viga longa. Essas leituras você vai fazendo enquanto engenheiro, enquanto engenheira. Então, como eles classificam entre o lambda R e o lambda P, a nossa viga é tida como intermediária nessa classificação. Em todas as normas, a gente sempre fez essa classificação. Viga curta, intermediária, longa, e depois calculava o momento fletor resistente. Apenas foi mudando as formas de leitura das equações, mas o conceito sempre foi o mesmo ao longo das normas. Momento fletor resistente de cálculo, momento fletor no caso de flambagem elástica para perfil I, no caso simétrico. Momento crítico, ele seria dado pelo valor de CB vezes π ao quadrado, no caso e y sobre LB ao quadrado. Note o LB aqui, ele aparece aqui e aparece aqui ao quadrado. Nosso valor de distância entre pontos de contenção lateral. Modo de elasticidade nós temos, momento de inércia depende do perfil. O CB, só aquela observação que eu falei na aula anterior, o CB eu considero igual a 1, mas você pode calcular por uma das equações que eu provi, no caso, na aula 4. O CW é constante de empenamento, momento de inércia em torno do eixo Y. Muito cuidado aqui, eu sempre gosto de trabalhar parênteses, colchetes, depois chaves, e aqui tira a raiz quadrada de tudo. Eu gosto de abusar desses sinais dessa ordem de sinais da matemática. Primeiro resolve o que está em parênteses, depois em colchetes, depois em chaves, para não me perder. Daqui fica mais fácil de eu fazer a leitura e passar por Excel. No Excel é tudo parênteses, eu não vou ter colchetes e chaves para me guiar. Então, CB igual a 1 é mais conservador, considerar o CB igual a 1, mas você pode calcular como eu mostrei na equação da aula 4. LB 1,33 metros. Apenas estou mostrando uma parte da equação, pois não vai caber tudo numa mesma linha aqui na tela. E a segunda parte da equação, ela vinha aqui embaixo, lá do espaço da minha tela. Aqui o LB 1,33 também.
no caso ao quadrado, só substituição no caso dos valores, encontrando um momento crítico de 485,01 quilonewtons vezes metro. Então, para a viga curta, voltando, você, caso ela fosse classificada como viga curta, você basicamente ia calcular, ia multiplicar o momento de inércia plástico, Zx, vezes a tensão admissível do aço, que é um aço A36, perfil americano, encontrando 116,25 kN vezes metros. E dividir pelo gama 1 para encontrar o momento fletor, no caso resistente, de projeto, de design. Aqui não tem o D, aqui precisa ter o D porque eu estou dividindo pelo gama 1, que é o coeficiente de redução da resistência do momento fletor, obtendo 105,68. Aqui sim você teria um momento fletor, caso fosse uma viga curta, seu momento fletor seria esse, 105,68. Tentador, não é? Então, vamos supor que você precisasse desse momento, mas a viga está sendo classificada como viga intermediária. Criasse um outro ponto de contenção lateral e reduzir o valor do LB, o seu lambda ia ficar menor que o lambda P, e você ia ter a viga classificada como viga curta, ia poder, no caso, desfrutar desse manufletor resistente. Como não foi classificada como viga curta por muito pouco, vamos ver como vai ficar o manufletor para viga intermediária. Para viga longa, caso fosse classificado como viga longa, a fórmula seria essa, para calcular o manufletor resistente de viga longa. Pegando aquele manufletor crítico, dividido pelo gama 1, e, no caso, ele teria que resultar no valor tem que ficar abaixo do teto máximo, que equivale ao aumento plástico sobre gama 1, obtendo um valor de 440,92. É um valor bem fictício, porque a viga, assim, no Excel, quando você fizer o Excel e ver que esse valor ficou enorme, etc., fique sabendo que você já fez a classificação e a viga foi classificada como viga intermediária. Então é normal que esses valores, para a viga longa, ela não foi classificada como viga longa, vai resultar num valor bem exorbitante, bem, digamos assim, atípico. Então não ligue para esses valores para os quais a viga não foi classificada. É comum no Excel ter esses valores assim, vai resultar esses valores para outras condições para as quais a viga não foi classificada, como viga longa no caso. Viga curta não tem mistério, Zx vezes Fy. Mas para viga longa vai dar um valor exorbitante, caso ela não seja classificada como viga longa. Caso viesse ser classificada como viga longa, com certeza esse valor seria bem pequeno, seria bem menor do que o encontrado para viga curta. Então aqui só fica esse lembrete para você não se assustar quando fizer o cálculo no Excel. Poxa, como é que esse momento fletor resistente resultou para viga longa, um momento fletor muito maior do que como se fosse para viga curta, que deu em torno de 116, se não falar a memória. Então, como é que esse valor ficou bem acima, ou 105? Não lembro lá quanto é que ficou o valor da viga curta, mas ficou 3, 4, quase 4 vezes maior do que o encontrado para viga curta, porque é, apenas estou mostrando a equação, o foco aqui é mostrar a equação, mas ele só computou esse valor assim, matematicamente, mecanicamente. Mas a viga não foi classificada como viga longa. Caso fosse uma viga longa, esse valor com certeza seria bem diminuto, seria menor do que o antifritor encontrado para viga curta. Sempre tem essa comparação em mente. Não sai calculando e adotando os valores, não. Poxa, encontrei esse valor para viga longa. Ela foi classificada como viga longa. Vamos supor, encontrou aqui 50 quilômetros vezes metros. Ah, para viga curta encontrei, vamos supor, 110. Opa, ficou abaixo do que para viga curta. Faz sentido. Sempre pergunte, faz sentido o que eu estou encontrando? Se fosse classificada como viga longa, esse valor final fosse esse, alguma coisa estaria errada. Porque para viga longa, o momento fletor não vai poder ser nunca ser maior do que o caso fosse montado por uma viga curta. Então, esse aqui é um slide assim, só para reflexão mesmo, para a gente não ficar preso nas equações, nos cálculos só finais. Sempre saia da prancheta, reflita, saia, beba um copo d'água, volte, reveja os números, analise. A gente tem essa capacidade, enquanto engenheiro, de analisar os números. E agora, analisando para a viga intermediária propriamente dita, já que nossa viga foi classificada como viga intermediária, você obtém o momento flutor resistente dela a partir da equação de módulo resistente, ou módulo de resistência, vezes, entre parênteses, a tensão admissível menos a tensão residual. Lembrando mais uma vez que a tensão residual equivale a 30% da sua tensão admissível. Multiplicando pelo módulo de resistência, obtém 70,88 kN vezes metros. Eu gosto de deixar tudo aqui em centímetros. O MPa eu transformo para quilonewtons por centímetro quadrado. Basta dividir por 10, ficaria 25 quilonewtons por centímetro quadrado menos 7,5 quilonewtons por centímetro quadrado. Multiplico tudo, encontro quilonewtons por centímetros. No final, transformo para metro novamente.
E o momento fletor, no caso, resistente agora de projeto, aqui vai o momento fletor resistente, considerando a viga intermediária. O momento fletor resistente de projeto é CB sobre gama 1 vezes MPL, o MPL aparece novamente, menos MR, que é esse valor de MR aqui, e o lambda menos o lambda P. O lambda, lambda P, lambda R, a gente tem encontrado lá atrás na classificação entre viga curta, intermediária e longa. Então, CB eu sempre considero igual a 1. Caso queira calcular mais uma vez o valor certinho, as equações estão na aula 4. O gama 1, fator de redução da resistência, gama 1 igual a 1,1 pela norma. O MPL, que foi o ZX vezes FY, a gente encontrou lá atrás para viga curta, está aqui. E o momento fletor resistente, e aqui o lambda P, lambda R. Então foi isso mesmo, para a viga curta ficou 116,25 dividido por 1,1. Encontramos alguma coisa em torno de 105, alguma coisinha para a viga curta. Note que o valor de um antiflutor resistente para a viga intermediária realmente está abaixo do valor que a gente encontrou lá para a viga curta, que foi de 105, alguma coisinha. Então faz sentido? Sim, faz sentido. O valor de um antiflutor resistente para uma viga intermediária até aqui está coerente. Mas vamos encontrar um antifletor resistente agora final de projeto. No caso, para a viga intermediária, seria 104,39 kN vezes metros. E ele está. Note que a nossa classificação, como eu falei lá atrás, classificação, a nossa viga ficou como intermediária, mas bem próximo da viga curta. O lambda foi de 54, no caso, encontrado, quase 55. E para a viga curta seria de 50, quase 51, 50,4. Então, como o valor de lambda para a viga intermediária ficou bem próximo da viga curta, é comum que esse momento fletor resistente final, no caso para uma viga intermediária, fique bem próximo do momento fletor resistente final da viga curta, foi de 105, alguma coisinha. Então ficou realmente abaixo, tem que ficar abaixo, não faz sentido ele ficar acima, que para a viga curta vai ser o maior momento fletor resistente possível de projeto, mas ele ficou bem próximo, deu 105, alguma coisinha para a viga curta, para a viga intermediária ficou 104,39. Então aqui nosso momento fletor ele tem que ficar abaixo do teto limite, 105,68. Portanto, o nosso momento fletor resistente de projeto para uma viga classificada como intermediária, como é a nossa viga V12, ficou de 104,39 kN vezes metros. Faz sentido? Faz, porque ele está abaixo do momento fletor da viga curta. Ficou bem próximo da viga curta? Ficou, apesar de estar abaixo, porque o nosso lambda, no caso, classificado como intermediário, ficou bem próximo do lambda limite de viga curta. Está bem mais distante do lambda, no caso, lambda R, classificá-lo como viga longa. Então faz mais sentido ficar mais próximo do valor momento fletor resistente da viga curta do que do momento fletor resistente, como se caso fosse uma viga longa. Então daqui, se o lambda, se o lambda, no caso, ele for aumentando, vai ficando mais próximo do lambda R, o momento fletor aqui vai reduzindo. Então, essa análise que você tem que ter em mente, viga curta, intermediária e longa, o momento fletor ele vai reduzindo, da curta para a longa, vai reduzindo gradualmente. E o momento fletor resistente, no caso final, vai ser comparado com o nosso momento fletor, no caso ponderado solicitante, que foi de 23,1 kN vezes metros. Então, nosso momento fletor resistente está bem acima, considerando a viga como classificada como viga intermediária, resistor do momento fletor resistente de projeto, bem acima do nosso momento fletor, no caso solicitante. Cabe aqui uma reanálise, a gente tem espaço, tem margem para reduzir o perfil da viga V12. É uma viga que vence um vão de 2,66 metros, tem um LB de 1,33 metros, e cabe aqui, talvez, uma reanálise para reduzir esse perfil. Poderia ficar um perfil um pouquinho menor, por causa do vão e por causa da folga que foi encontrado, no caso, do momento flutor resistente. Aí você volta e também verifica a flecha, se a flecha está bem, está com uma folga também acentuada, uma folga boa, então você junta, a flecha está com uma folga boa, o momento flutor resistente está com uma folga boa. Então, esses dois parâmetros te dão subsídios para você voltar e reavaliar um outro perfil, reduzir um pouquinho a massa da viga V12, por exemplo. E se houver mais de um ponto, no caso de contenção lateral? Por exemplo, fica como exercício para você refazer essa aula. Por exemplo, você tenta anular a viga V9 que eu criei, seria, no caso, um divisor dessa laje pré-moldada, reduzir em vãos menores, ao mesmo tempo estou contendo a viga V12. E se você anular a viga V9, por exemplo, e criar outras duas vigas, mostradas pela cor magenta, por exemplo. Eu botei a cada 89
para não ficar, pois não há espaço para repetir 3 cotas, mas se eu dividir 2,66 por 3, vou encontrar 0,89 metros para 3 cotas. Em metálicas, você pode chamar arroba ou a cada, C barra, um ou outro está certo, botar assim a cada, uma vez só, para não ficar repetindo ao longo das cotas. Então é um artifício que você tem em desenho técnico e metálicas, você pode usar arroba ou C barra, que significa um ou outro, significa a cada. E para botar aqui típico, se quiser entre parênteses, típico, vai dizer o que todas as cotas estariam com essa dimensão. Então, se você criar outras duas vigas, ao invés de criar uma viga V9, como eu fiz, criar duas vigas, tente criar duas vigas, reduzir o valor do LB dessa viga V12 para 89, por exemplo, e ver como ficaria seu momento fletor resistente final. Como a gente viu numa prévia, como ele ficou bem próximo do lambda da viga curta, aqui fatalmente ele vai resultar num valor de lambda abaixo do limite de viga curta e você vai tirar proveito do momento fletor resistente de viga curta. Tente fazer isso, tente reduzir o perfil da viga V12, por exemplo. Tente, se permita, dominar, aproveitar essa aula para você exercitar o LB, o valor do LB no projetinho aqui do mezanino, para você ficar bem mais familiarizado com o LB e amanhã numa reunião ou numa solução de laudo técnico, o LB, a contenção, é sempre uma boa solução. Já teve casos que eu usei de contenção para resolver problemas graves de laudos técnicos, fui chamado para solucionar coberturas, por exemplo, e com uma simples contenção, eu consegui resolver problemas de maior grandeza que existiam num galpão ou no outro. Então, se permita, use esse exercício, por exemplo, e refaça essa aula, considerando mais de um ponto de contenção, 3 pontos de contenção, e veja o limite para encontrar um equilíbrio, uma viga melhor para o cliente. Bem, deixo minha gratidão mais uma vez. Conseguimos terminar essa maratona dos três métodos que a gente utiliza para poder dimensionar uma viga, com a contenção lateral contínua, na aula 3, com apenas contenções nos apoios, na aula 4, e agora na aula 5, é como você providenciar a solução se utilizando o valor do LB, que é a distância entre pontos de contenção lateral. Com esses três, no casos mostrados, você vai ter plenas condições para dimensionar qualquer projeto envolvendo viga, seja mezanino, um prédiozinho, um prédio, um edifício, tanto faz, em galpão. Você tem as três ferramentas. A quarta seria considerar como laje steel deck, ou seja, uma viga mista, em que eu já fiz essa aula para você numa playlist chamada de vigas mistas ou laje steel deck. Está lá, tá aqui no canal direitinho, lá para você. Seriam 4 casos possíveis para dimensionar a viga. Particularmente para galpões, você sempre vai se ater a essa aula 5, para sempre considerar um LB, criar pontos de contenção ao longo de sua viga, vencendo 20, 30, 40 metros num galpão, num supermercado, por exemplo, num comércio, uma loja de departamentos. Enfim, você vai ter vigas enormes na cobertura. E o LB, ele vai ter feito uma luva para você encontrar soluções apropriadas para o cliente e trazer conforto, trazer resistência, trazer durabilidade e economia para ambas as partes, o cliente, o arquiteto, enfim. E aqui deixo como sugestão os meus dois últimos livros pela editora Oficina de Textos, mais uma vez, o de estruturas metálicas e de pavimentos industriais em concreto, que eu sempre trago nessa linguagem fácil de entender, passo a passo, com todas as equações, eivado de eh, muitas fotos, muitos detalhes de projetos e tudo mais que você precisa para poder fazer consultas rápidas no seu dia a dia. O foco desses dois livros é abrir consulta rapidamente e perfazer o projeto, pois nós, como engenheiros e engenheiras, nós reservamos essa parte da pesquisa matemática para o matemático, propriamente dito, ou para algum engenheiro que trabalha com a pesquisa. Nós, de projeto, de escritório, temos que ter as equações à mão. Então, o propósito desses dois livros é exatamente isso, de servir como ferramenta rápida. Você abrir, utilizar no projeto que preciso calcular esse tipo de solução de ligação em metálico, ou esse tipo de pavimento, por exemplo, industrial em concreto, de concreto. Então vai estar lá prontinho, passo a passo para você refazer. Para você refazer e entregar seu projeto no tempo mais rápido possível. Então, assim, deixo minha gratidão mais uma vez e te aguardo na próxima aula.